Quando a gente pensa nos polos da Terra, o que vem na cabeça? Gelo, né? Um frio danado e uma paisagem branca sem fim. Mas, e se o Ártico, lá no norte, e a Antártica, lá no sul, fossem na verdade mundos completamente diferentes? Tipo, dia e noite? Pois é, a história é bem mais interessante do que parece. Para começar, vamos com uma pergunta clássica. Imaginem a cena. De um lado, o maior carnívoro terrestre do mundo, o urso polar. Do outro, uma das aves mais simpáticas do planeta, o pinguim. Façam suas apostas. Quem levaria a melhor nessa luta? E a resposta é? Ninguém. Pois é, essa luta nunca aconteceria na natureza. E o motivo é o ponto de partida perfeito para nossa jornada de hoje. Eles vivem em mundos totalmente separados, em extremos opostos do globo. E essa distância é só a pontinha do iceberg das diferenças entre eles. Então vamos lá, vamos para a primeira grande diferença, aquela que é a base para quase todas as outras, a geografia. De um lado, a gente tem um oceano congelado, do outro, um continente coberto de gelo. Olha só que interessante, o Ártico, no norte, é basicamente um mar congelado cercado por continentes. É uma grande camada de gelo flutuando. Se alguém furasse o gelo bem no Polo Norte, ia encontrar água lá embaixo. Já a Antártica, no sul, aí a história é outra. É um continente de verdade, com rocha e montanhas, só que coberto por uma capa de gelo absurda. Isso faz dela o continente mais alto do planeta. E essa diferença geográfica toda, claro, leva a gente direto para o próximo round. O clima. Se os dois são congelados, qual deles realmente ganha a batalha para ver quem é mais frio? A gente tende a pensar que gelo é gelo, frio é frio, mas um dos polos é dramaticamente mais gelado que o outro. Algum palpite sobre qual seria? E os números não deixam dúvida. A Antártica, o Polo Sul, é o lugar mais frio da Terra. E com folga. A temperatura média no inverno chega a 60 graus negativos. 60! O Ártico, que já é gelado pra caramba, fica ali na casa dos menos 35. A diferença é brutal. Tá, mas por que essa diferença toda? A resposta volta para a geografia. Pensa assim, o Oceano Ártico, mesmo congelado, funciona como um grande reservatório de calor, que acaba aquecendo um pouco o ar. Já a Antártica é uma massa de terra gigante, alta e isolada. Sem o calor do oceano por baixo, ela simplesmente perde temperatura para o espaço, virando o freezer do nosso planeta. Bom, já entendemos a geografia, já entendemos o clima. Vamos falar de quem mora lá. Porque a separação dos ecossistemas é total. É como se fossem dois filmes com elencos completamente diferentes. Lá no norte, no Ártico, é o reino dos grandes mamíferos terrestres. O urso polar é o rei, claro, mas ele divide o espaço com renas, bois amiscarados, raposas, sem falar na vida marinha, que é super rica com muitas focas e baleias, como a beluga. Agora, descendo lá para o sul, o cenário muda da água para o vinho. A Antártica é a terra dos pinguins, 18 espécies diferentes. E o principal, não tem nenhum grande predador terrestre nativo. A vida é toda adaptada ao mar, como as focas, a gigantesca baleia azul que se alimenta de crio e até umas criaturas fascinantes como o peixe-gelo, que tem o sangue transparente. E é exatamente por isso que não tem urso polar no sul. Os animais da Antártica, como os pinguins e as focas, evoluíram por milênios sem essa ameaça. Eles não têm as defesas necessárias. Se um caçador tão eficiente quanto o urso polar aparecesse por lá, seria um desastre ecológico. Um verdadeiro colapso. Já vimos as diferenças enormes em geografia, clima e vida selvagem. Mas os polos compartilham, sim, uma das maravilhas naturais mais espetaculares do planeta: as luzes polares. Explicando de um jeito simples, as auroras são o resultado de uma dança cósmica. Partículas cheias de energia que vêm do Sol são guiadas pelo campo magnético da Terra em direção aos polos. Quando essas partículas se chocam com os gases da nossa atmosfera, elas liberam energia em forma de luz, e o resultado é esse show incrível no céu. É o mesmo fenômeno, mas com nomes diferentes. No norte, a gente tem a famosa aurora boreal, batizada por Galileu em homenagem à deusa romana do amanhecer e ao deus grego do vento norte. Já no sul, é a aurora austral, nomeada por James Cook, sendo que austral significa simplesmente do sul. E o mais curioso é que, por muito tempo, os cientistas achavam que as auroras do norte e do sul eram imagens espelhadas perfeitinhas, mas não são. Dados da NASA mostraram que, por causa de umas pequenas assimetrias no campo magnético da Terra, elas têm pequenas diferenças. Ou seja,
Cada polo tem seu show de luzes exclusivo. A gente explorou como os polos são mundos opostos em quase tudo. Mesmo assim, eles estão profundamente conectados por um papel vital que desempenham para o planeta inteiro. Essas imensas áreas brancas de gelo funcionam como espelhos gigantes da Terra. Elas refletem a maior parte da luz do Sol de volta para o espaço, o que ajuda a resfriar o planeta e a regular o clima global. Pensa neles como nosso ar-condicionado natural. E é aqui que a história fica bem preocupante. O que a gente vê nesse gráfico é a cobertura de gelo do Ártico. A área cinza é a média histórica. Agora, olhem as linhas mais recentes, bem lá embaixo. A gente está vendo uma redução drástica. Menos gelo significa um espelho menor. O oceano escuro que fica exposto absorve mais calor, o que esquenta a água e derrete ainda mais gelo. É um ciclo perigoso para o clima do mundo todo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Começamos vendo o Ártico e a Antártica como dois mundos totalmente opostos. Mas no final, a gente percebe que apesar de todas as diferenças, eles enfrentam um futuro compartilhado, um futuro que está diretamente ligado ao nosso. A pergunta que fica é: como nós vamos proteger essas regiões tão vitais? E aí, depois de tanto papo gelado, deu até um calorzinho na curiosidade, né? Se esse mergulho nos extremos do planeta não te deixou com frio na espinha, aproveita para deixar aquele like e se inscrever no canal Aleatoriedades para mais fatos polares. A gente se vê na próxima.